Olá, muito boa tarde. Hoje é dia de Santo António e os festejos populares em torno deste santo ultrapassam em muito o perímetro do Concelho de Lisboa. Por todo o país e também entre as comunidades portuguesas festeja-se este homem de igreja que é também uma identidade dos portugueses, para nos falar sobre a vivência crente da fé e também da dimensão popular. Contamos com a presença entre nós do Padre Jerónimo Trigo, que é missionário claretiano e também professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e do Frei Francisco Salles, franciscano e diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Agradeço o facto de estarem aqui na nossa companhia. Dr. Jerónimo Trigo, a Santo António é um santo popular, mas é também um doutor da Igreja. Portanto, há aqui uma dimensão da dimensão que as pessoas festejam muito e conhecem talvez de forma mais familiar do santo popular, mas estamos a falar de alguém que é doutor da Igreja, que tem esta designação também. Pois, a designação de doutor da Igreja dá-lhe um significado que vai para lá, digamos assim, do popular ou até do popularucho, e nem muita gente não conhece essa dimensão. É, sobretudo devido à sua formação intelectual que adquiriu quando ainda não era franciscano, em Santa Cruz de Coimbra, e que depois deixou escrita nos seus sermões, na sua preparação dos sermões para os seus confrades poderem usar na pregação. E era um homem de uma profundidade grande. Exatamente, de uma grande cultura e sobretudo uma grande cultura bíblica e patrística. Chamado assim, como é que era? A Arca do Testamento, salvo erro, que não me recordo agora bem, a designação que tinha, isto é, pela profundidade que ele tinha na leitura da Sagrada Escritura e no conhecimento dos padres da Igreja. Quer dizer, os padres da Igreja são os primeiros teólogos da época cristã. Bom, essa característica é uma característica que não é muito ressaltada. De facto, a característica popular, e até popularucha, é aquela que prevalece, evidentemente, sem ter esquecido outra. A liturgia da Igreja recorda exatamente como doutor da Igreja. Frei Francisco Salles, estamos a falar de um franciscano, Santo António de Lisboa, ou de Pádua, como os italianos gostam de referir. É também um santo dividido entre estes dois países. Como é que os franciscanos também, de alguma forma, assinalam este dia? Qual destas dimensões vem ao de cima, ou como é que reforçam na forma de festejar e de lembrar este vosso irmão, Santo António de Lisboa? Eu penso que primeiro é importante dizer que não se trata apenas de um franciscano português, trata-se do primeiro franciscano português. Portanto, o primeiro português que seguiu as pisadas de Cristo ao estilo de São Francisco de Assis, a partir do exemplo dos primeiros frades que cá chegaram, particularmente dos mártires de Marrocos, que são os primeiros missionários franciscanos que deram a sua vida pelo anúncio de Cristo em Marrocos e que estão sepultados no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, precisamente onde vivia o Fernando de Bulhões, mais tarde o Santo António. Há outra realidade que eu penso que também é importante nós referirmos, é que Santo António de Lisboa é muito pouco conhecido entre nós, é mais conhecido como Santo António de Pádua. E muitas vezes as pessoas chegam à igreja de Santo António, portanto, santuário junto à sede de Lisboa, e ficam admiradas quando veem que é o mesmo santo que está em Pádua. Portanto, e perguntam-se o mesmo, porque muita gente julga que Santo António é um santo nascido na Itália, que é um italiano, portanto, e que nasceu em Pádua e que ali está sepultado. Portanto, eu penso que devíamos nós, os franciscanos, mesmo os portugueses, temos se calhar um pouco mais de preocupação de dar a conhecer aquilo que é nosso, e particularmente numa situação como o nosso país vive, às vezes com alguma frustração e desilusão nacional. Penso que estas questões são fundamentais também para criarmos um certo orgulho, um certo sentimento de orgulho nacional daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. Santo António é celebrado em todo o mundo. Portanto, aqui em Portugal tem esta dimensão grandiosa, particularmente aqui na cidade de Lisboa, porque é o padroeiro de Lisboa, portanto, é as grandes festas populares, com um movimento muito grande de peregrinos, podemos utilizar esta linguagem, porque não vem gente só para as festas populares, vem muita gente só para vir à igreja de Santo António, são milhares e milhares de pessoas e que vêm de todo o país e do estrangeiro para estarem neste dia, mas também no estrangeiro, em Pádua, em Roma, na Basílica de Santo António, neste dia passam milhares de pessoas, nas nossas comunidades imigrantes celebram hoje, portanto, em muitas zonas do mundo, a festa do Santo António,
e algumas até depois deslocam mais para o fim de semana por causa de poderem congregar os imigrantes. É uma forma de reforçar essa identidade nacional também nessas comunidades imigrantes portugueses, e o Frei Francisco Salles é também o diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Este é um dia em que esta identidade, esta ligação à pátria, a Portugal, é também reforçada no festejar este Santo António de Lisboa. Sim, eu penso que sim. Eu penso que as comunidades de imigrantes procuram, mesmo a nível do religioso, algo que os liga à pátria. E Santo António, Nossa Senhora de Fátima, o Espírito Santo, no caso das comunidades açorianas, portanto, são 3 dimensões da religiosidade que estão presentes em todas as comunidades imigrantes e que, para além do religioso, também é uma questão de identidade que está muito presente. Jerónimo Trigo, havia que fazer um trabalho, algo mais para dar a conhecer realmente a figura, a profundidade, o alcance, a dimensão de homem de igreja que foi Santo António, não é? Dada a sua profundidade teológica, e vivemos apenas na superficialidade do popular. Havia aqui um trabalho a fazer, não? Pois, o trabalho está sempre para fazer, mas também está algum trabalho feito. Estão publicadas obras completas de Santo António de Lisboa. Digamos, as pessoas que tiverem inquietação, diríamos assim, académica, cultural, pela figura e pela atividade e pela pregação, já que é essa a dimensão posta mais em destaque, certamente que terão essa oportunidade. Mas, do ponto de vista da religiosidade popular, de facto, não é isso que interessa mais. Muitas vezes afloram mais os sentimentos, os afetos, as recordações, ou os ex-votos que as pessoas fazem, aquilo que gostariam de ter e não tiveram, ou aquilo que pediram e depois conseguiram e vêm agradecer. Portanto, há aqui uma dimensão afetiva mais preocupada com esta expressão do que propriamente com as questões, digamos, de debate teológico, da interpretação sagrada da Escritura, etc. Porventura, isso é também uma manifestação da nossa religiosidade popular e, porventura, pouca preocupação no aprofundamento teológico, intelectual. Sim, mas há lugar para tudo. Agora que, de facto, o Santo António talvez merecesse mais nesse aspecto, sim, uma universidade chamada Santo António, porque não havia de haver, ou, sei lá, outros lugares que dessem esse relevo à figura intelectual de Santo António de Lisboa. Pois a tradição popular ligou muito à questão do milagre, não é? À questão do milagre, à questão da intercessão, à questão do casamento, enfim, que se procura e que se realiza, dos objetos perdidos, aquela sequência de Santo António, o responso, exatamente, disse, se milagres desejais, não vamos dizer lá aqui, eu sei a de cor desde criança, sabe? e de facto, essa dimensão, valha-me Santo António, aliás, já o Padre António Vieira diz isso, que Santo António para aqui, Santo António para acolá, os portugueses estão sempre a invocar Santo António. E, de facto, essa dimensão acabou por prevalecer, o que não é, diríamos assim, nenhum inconveniente. Porque doutores há outros, e há muitos, e, infelizmente, talvez não muito conhecidos, como disse, a nossa característica não é muito de estudar a filosofia e a teologia, é mais de vivenciar a fé, experienciá-la. Esta religiosidade popular tem esta dimensão. Exatamente. Frei Francisco Salles, a Igreja de Santo António, em Lisboa, procura também, para além de ser um local de culto, mas também ser um polo de divulgação de quem foi realmente este homem da sua verdadeira dimensão. É um local de uma comunidade cristã, onde se reúne, onde se celebra a fé, mas também, sendo de Santo António, também terá esta finalidade de promover um conhecimento mais aprofundado deste homem. Sim, eu penso que sim. Porque nós procuramos que, particularmente os grupos organizados que chegam à igreja e que vêm visitar a igreja, o local onde Santo António nasceu, nós procuramos dar-lhes todas as informações necessárias e mesmo falar sobre aquilo que está publicado em português. É claro que as publicações, o Padre Jerónimo falou que estão os sermões editados em português, até neste momento um dos volumes, são 3 volumes, está esgotado, mas nós temos um mercado muito pequeno e são volumes caros, grandes, portanto, porque Santo António escreveu imenso, e depois para o nosso mercado não é fácil, portanto, uma reedição assim rápida e pôr aquilo numa edição, digamos, mais popular para que as pessoas possam verdadeiramente ver. Portanto,
nós procuramos, de facto, divulgar. Mas temos que ter consciência que a Igreja de Santo António é um local de passagem, não é paróquia, é um santuário, portanto não tem uma comunidade fixa. Há um grupo de pessoas ali à volta que frequenta, portanto tem a Ordem Terceira de São Francisco, que é permanente, mas no geral as nossas celebrações são pessoas que estão de passagem. E por isso não é muito fácil nós podermos dar ter um trabalho de divulgação da figura, digamos, menos popular de Santo António, utilizando assim. É claro que, como dizia o Padre Jerónimo, as pessoas quando vão ali vão à procura do milagre, portanto, para fazer uma experiência religiosa assim nesta dimensão mais popular, mais sensível da fé. Mas é interessante nós vermos aquilo que motiva as pessoas. Penso que muitas vezes nós, e às vezes criticamos a religiosidade popular, algumas formas como as pessoas a manifestam, mas é preciso ver o que é que está, as motivações que estão por trás. Portanto, aquilo que leva uma pessoa, por exemplo, a fazer uma promessa, porque os votos que se faz e que se leva ali para levar ao santo, às vezes aparecem as coisas que para nós são autênticas aberrações, mas é aquilo que as pessoas sentiram, aquilo que as pessoas viveram e quiseram levar, portanto, na sua relação com Deus através de Santo António. Há muito de autêntico nesta devoção popular, ainda que, à luz da análise teológica, por vezes as coisas não tenham um sentido evidente, mas está muito do genuíno e da autenticidade da fé das pessoas também. Do genuíno das pessoas, da sua autenticidade, às vezes da sua ingenuidade e às vezes também um certo caráter imediatista das coisas religiosas, não é assim? Como que eu faço um voto e depois as coisas vão acontecer, ou às vezes não acontecem, muitas vezes não acontecem, e portanto, de alguma maneira, usando aqui uma expressão talvez pouco própria, uma certa manipulação do religioso. Mas a dimensão, digamos assim, da religiosidade popular vale muito. E há expressões da religiosidade popular que são aceitas correntemente, devoções, via sacra, enfim, terço, peregrinações, que têm um conteúdo. E esse conteúdo é um conteúdo válido. A maneira como às vezes se expressa é que poderá ter alguma reserva, não é? Bom, e depois também há outras situações que são situações que, porventura, não podemos aceitar facilmente, mesmo o conteúdo, quando poderá ser uma espécie de magia, uma espécie de contrato com o divino, ou uma espécie de, digamos, quase, a palavra chantagem não será mais ajustada, mas aquela que me vem agora à mente, sim, se fizeres eu faço, se não fizeres, pronto, qualquer coisa nessa circunstância. Ou então invocar o divino para causar mal a alguém, para que, enfim, isso certamente não tem significado, não tem sentido teológico. Agora, que a fé se exprime numa maneira cultural, esse é um facto. E eu penso que é a partir da dimensão cultural dos povos, das pessoas, que terá que se verificar essa situação e que merecerá certamente também purificação. Porque, de facto, podemos facilmente ser levados por emoções e por sentimentos, talvez às vezes muito egoístas ou muito narcisistas, ou até às vezes de inveja, podemos dizer assim, em relação a situações, ou de uma perspectiva desmedida que a pessoa, de facto, não pode pedir, enfim, diríamos assim, que não honra, não é? Ou qualquer circunstância nesse sentido. Há também a dimensão da festa. Esta noite, Lisboa não dormiu, e em muitos outros locais a festa também foi até à tarde. Há também esta dimensão da concórdia, da união, da alegria, em torno de uma figura de um santo. Poderá não ser de forma consciente, mas acaba por prevalecer, ao fim e ao cabo, também esta aproximação e esta convivência entre as pessoas. Pois, nós aqui estamos a centrar-nos muito no Santo António, porque a religiosidade popular depois tem muitas expressões, claro, pelo país, a ida ao santuário, às vezes fazer atos quase de magia, como é conhecido. Há muita variedade há que purificar de religiosidade popular. Bom, aqui no Santo António, congrega muito à volta da figura do Santo António e, portanto, noutras circunstâncias poderá não ser tanto assim, porque esse sentido de união, assim, eu recordo-me de algum lugar ou de alguns lugares em que às vezes as romarias era um lugar de desordem. Era um lugar em que, digamos, as terras vizinhas se confrontavam e às vezes até situações de alguma violência e tudo isso. Portanto, há aqui muitas coisas
que a propósito da festa tal ou da ida ao santuário tal, havia, digamos assim, rivalidades que ali se manifestavam. Portanto, há as mais variadas situações. A superar. Pronto. Aqui aqui em Lisboa, de facto, gira tudo muito à volta da figura de Santo António e também das festas que se realizam, que são de facto o sinal de alegria, os bairros que rivalizam entre si, não propriamente em violência, mas em arte e em capacidade de expressar os sentimentos, na alimentação, enfim, as sardinhas, tudo isto acaba por ser uma festa de convívio. Mas penso que a religiosidade popular e estas dimensões festivas, nem sempre, ou de romarias, têm também às vezes aspectos que não são dos mais positivos. Frei Francisco Sales, quando falamos de Santo António, já referiu há pouco que foi o primeiro franciscano português e ele foi contemporâneo de São Francisco de Assis. Exatamente, ele foi contemporâneo de São Francisco de Assis. Foi São Francisco de Assis que enviou os primeiros frades como missionários para Marrocos, aqueles que passaram por Portugal. E Santo António encontrou-se com São Francisco, segundo a tradição, no chamado capítulo das Esteiras, porque Santo António, quando se fez franciscano, o desejo dele era ser mártir, como os mártires de Marrocos. Quando chegou a Marrocos, adoeceu gravemente, e depois, por causa de uma tempestade, ao regressar a Portugal, foi dar às costas da Sicília, e por lá ficou, foi na Itália e sul de França, onde ele desenvolveu a sua ação como sacerdote, como grande pregador, daí vem a sua fama. E é interessante porque São Francisco de Assis, que foi um revolucionário do seu tempo, que não queria que os frades estudassem de forma nenhuma, não queria que os frades fossem intelectuais, queria que fossem frades simples no meio do povo, e é só a Santo António que São Francisco autoriza a ensinar teologia, reconhece a sabedoria, digamos, deste homem, porque este homem de facto é de uma sabedoria única, e daí o grande milagre, portanto, da sua língua incorrupta, enquanto que o corpo todo absorveu. São Boaventura dizia que ele possuía a ciência dos anjos. A ciência dos anjos, exato. E por isso São Francisco lhe escreve um pequeno bilhete e até lhe chama meu bispo, portanto reconhece assim, ao irmão António, meu bispo, autoriza que ensina a Sagrada Teologia aos frades, portanto é algo de grandioso. Porque, de facto, a ideia que São Francisco tinha dos teólogos era que eram orgulhosos, eram vaidosos, eram pessoas, enfim, que se, entre aspas, pavoneavam, e ao ver a humildade do Frei António, de facto reconheceu que não há necessariamente uma oposição entre ser culto, ser sábio, ser conhecedor da teologia e a virtude da humildade, e de ser capaz de viver como frei, como frade entre os irmãos. Esse foi um grande testemunho e certamente que é um testemunho a imitar e que prevaleça. Frei Francisco Sales, tem à sua frente um pequeno contributo, trata-se de uma publicação muito simples, mas lá está, que procura então dar a conhecer a grandeza deste homem, não é? A sua dimensão de santidade aos mais novos. E aí ajudando já a criar uma concepção que não fica apenas no popular, mas também na grandeza espiritual deste homem. Sim, acabou de sair precisamente agora uma pequenina obra do nosso Frei José Alberto Oliveira, que achei que está muito interessante, precisamente para dar a conhecer um pouco este santo, o facto de ser português e ter ido parar a Pádua. E a história é muito simples, é uma história para crianças ilustrada, que, portanto, apresenta, a partir de uma estrofe de uns versos de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa nasceu no dia de Santo António, e, portanto, a história passa-se numa aula, onde a professora pega nos versos de Fernando Pessoa e conta a história de Santo António. E é interessante que eu achei muito engraçado porque desperta muita curiosidade. Eu penso que as crianças vão ficar curiosas de conhecer mais Fernando Pessoa, conhecer mais Santo António e conhecer São Francisco de Assis, porque neste pequenino livro o Padre José Alberto consegue colocar, portanto, estas três figuras aqui entrosar, e eu acho que nós, ao chegarmos ao fim, mesmo o adulto, eu que já tinha lido, porque ele tinha-me enviado antes dele ser publicado para eu dar a minha opinião, e ontem, quando cheguei estive a lê-lo, e é engraçado que desperta mesmo a curiosidade de procurar, de querer saber mais
Portanto, acho que é um bom contributo para as nossas crianças, mesmo para os adultos, para conhecer, para sentir, portanto, esta realidade do santo que nasceu em Portugal, foi parar à Itália e por lá ficou, mas que é um santo português e que o nosso mundo, infelizmente, pouco conhece, como santo português. Jerónimo, esta é uma excelente metodologia, ao fim e ao cabo, para devolver à riqueza da religiosidade popular também a verdadeira dimensão e estatura teológica deste homem, começando pelas novas gerações. Exatamente. Aliás, sobre São Francisco saem recorrentemente obras não só dedicadas, digamos assim, ao estudo ou à parte mais intelectual, mas também às crianças. Recordam de algumas edições, tenho a impressão aqui dos Correios, aqui há uns tempos, também saiu nesse sentido. Ora, isto é importante do ponto de vista pedagógico, que de facto as crianças tenham uma impressão de Santo António, não propriamente só enquanto o santo, enfim, milagreiro, o casamenteiro, e depois com, enfim, algumas expressões porventura menos corretas, menos exatas, mas de uma pessoa que procurou viver a vida religiosa e a vida evangélica e a pregação como um serviço divino. Isso é importante. E para isso também é necessária preparação. Assim, o Fernando de Bulhões passou certamente anos e horas e dias a estudar, para que depois a sua palavra fosse uma palavra fluente e digamos, e transformadora no coração das pessoas. Porque, apesar dos dotes pessoais e certamente dos dons divinos, não lhe poupou o trabalho e o estudo. Isso acho que era importante também transmitir essa menção. Não se trata só de exprimir sentimentos e afeto, trata-se de transmitir algo que a pessoa aprendeu no estudo e na oração, certamente. Para os franciscanos, trata-se de uma figura muito inspiradora, de um companheiro, digamos assim, o primeiro franciscano português, como tal, alguém que há que estudar e seguir, ao fim e ao cabo, o caminho. Não é? Sim, de facto é uma figura inspiradora, como são todos os santos. Para isso é que a Igreja proclama homens santos e os canoniza para nos dar modelos de santidade. E para nós que seguimos os passos de Francisco de Assis, claro que os santos franciscanos porque são muitos, são inspiradores. E Santo António, nesse caso particular, por ser um santo português, ser o santo mais conhecido do mundo, portanto, com tanta devoção, e ser o grande santo que foi. Não é pelo facto de ele ser popular, que é inspiradora, pela sua santidade, pela sua virtude, pela sua humildade, que o Padre João fez referência, porque, de facto, é a maior virtude humana e cristã é a virtude da humildade, e também pela sua palavra, portanto, pela sua grandeza. Eu penso que é algo que nós, se calhar, temos que tentar promover mais um pouco o estudo daquilo que ele escreveu, porque é de uma grandeza, de uma profundidade única e que, infelizmente, é muito pouco conhecido. Eu penso que a Universidade Católica Portuguesa nisto deve ter um papel central. Muito bem, eu agradeço a ambos o facto de estarem aqui, terem estado connosco hoje neste dia de Santo António, para nos ajudarem a penetrar, ao fim e ao cabo, na profundidade e naquilo que realmente representa para nós este português muito especial, Santo António de Lisboa. Muito obrigado. Santo António, um homem que nos interpela numa dimensão mais profunda da nossa fé e que não se esgota apenas na dimensão popular que o celebra. Foi este o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.